amores, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para a aula de geografia, tá bom? Então, na nossa aula passada de geografia, nós estávamos vendo sobre o processo de regionalização do Brasil. Então, nós já entendemos que o Brasil ele tem quantas regiões? 5 regiões. E quais são elas? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então nós já sabemos, nós já entendemos isso, e que em algumas dessas regiões há uma quantidade maior de estados, como o Nordeste, que tem 9 estados, e outras regiões como a Sul tem apenas 3 estados, certo? Então, agora nós vamos entender um pouquinho sobre as capitais. Cada uma dessas regiões existem dentro delas os estados, certo? Existem os estados. E dentro desses estados existem as capitais. E o que são as capitais? São os locais onde ocorre a maior parte da administração, onde reside o governo central. Então, as capitais são locais dentro do território onde reside o governo central. Por exemplo, qual a capital do Maranhão? São Luís. Então, geralmente também a capital é a cidade mais urbanizada. Em alguns casos, sim, outros não. Porque quando as pessoas que moram em outros municípios dizem que vão para a cidade, nós vamos para a cidade, que no caso é São Luís. Por quê? Porque na capital existe a maior parte da administração. Como, por exemplo, existem também outros locais que não existem nos outros municípios. Mas isso não é regra, tá? É só um exemplo. Tem locais que são diferentes isso. Por exemplo, em São Luís nós temos shopping centers, nós temos aeroporto, nós temos indústrias, certo? Mas no Maranhão também existe outra cidade que tem aeroporto, que tem shopping. Mas não é disso que a gente vai falar. Nós queremos focar aqui é que a capital de um estado, ela vai ter a maior parte da administração, tá bom? Então, já que a capital do Maranhão é São Luís, capital da Bahia é Salvador, capital do Pará é Belém, capital do Acre é Rio Branco. Então, quer dizer que cada um dos estados tem a sua capital, certo? E o Brasil? O Brasil é um país. Você pode perguntar, e no Brasil existe uma capital? Quem aí já sabe se existe ou não? Existe. E como é o nome da capital do Brasil? Exatamente, Brasília. Brasília é a capital do Brasil, certo? Então, aqui nós temos esse mapa dividindo os estados. Desculpa, gente. Então, cada estado vai ter a sua capital, certo? Então, o que eu queria que vocês aprendessem era isso. Vocês vão fazer agora uma lista das 27 unidades federativas. As unidades federativas são justamente os estados, tá? Vocês vão fazer, são 27 unidades federativas, 26 são os estados, com mais uma que é Distrito Federal. Então, vocês vão fazer a lista e copiar os estados do Brasil, e ao lado vão copiar as suas respectivas capitais, certo? É isso.